E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Marco Túlio. Marco Túlio, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos de coração aberto para você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência nas atividades espíritas, doutrinárias e também as suas reflexões em torno da obra. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Você é um amigo muito querido e que com certeza nós vamos te envolver aqui nas melhores vibrações. Você tem até às 11 horas. Fique à vontade. Tá, joia. Obrigado, Rose. Obrigado à Casa Espírita, né, ao nosso grupo querido, Valvin Teixeira. Agradeço a coordenação da tarefa, né, em especial aí o Projeto Religar, o Projeto Espírita Religar, que tem por objetivo, dentre outros, capacitar, qualificar pessoas estudiosas, tarefeiras da casa, né, para desenvolver melhor suas tarefas e também auxiliar na divulgação da doutrina espírita, né? E você, à frente desse trabalho, auxilia em muito a nossa doutrina. E eu agradeço a oportunidade, é uma convocação, na verdade, não é um convite, então nós tínhamos que estar presentes, principalmente em se tratando do Gefrater, a Casa de Almir Teixeira. Eu queria agradecer também a presença das pessoas que se dispuseram a ter a paciência de nos ouvir, né? Porque tem que ter paciência, mas a gente tem que entender que isso é para nós próprios, né? Quando você me propôs o tema, eu já olhei para cima e falei, tá, já estou entendendo, né? Porque, como diz o André Luiz na própria obra, né? Essas orientações, pequenas orientações, na verdade, é para a gente mesmo, então não é para o outro. Então, naquilo que a gente disser aqui, nós não estaremos aqui falando, você precisa disso. Não, é para a gente mesmo. E cada um vai fazer sua reflexão, né? Principalmente naquilo que disser respeito à sua vida, ao seu dia a dia, porque existem orientações, recomendações sobre tudo enquanto há, relativamente a pessoas, relativamente ao outro, a nós próprios, e que a gente pode vestir a própria carapuça e seguir adiante. É isso que nós vamos fazer. Não se trata de dogmas, né? Porque se a gente trabalhar com dogmatismo, aí já complica um bocado, né? São recomendações, são orientações, são dicas de um amigo, né? Que é o nosso querido André Luiz, e que nós podemos usar, tratar. E eu lendo o livro, né? Eu vi que tem muita coisa ali que precisa ser absorvida e colocada em prática, que são belas dicas, né? Então, o nosso seminário, o Espiritismo, o Espírita e a Conduta Espírita, né? Vai ser baseado na obra A Conduta Espírita, que é uma das 13 obras, 13 não, na verdade são 16, se a gente olhar são 20, né? Mas daquela série chamada Série de André Luiz, né? É uma das obras que ele trouxe para nós. A psicografia foi de Valdo Vieira, né? Essa não é de Chico, Valdo Vieira, o espírito é André Luiz. Os pontos importantes assim, para a gente estabelecer nessa obra vai depender de cada um de nós. Por isso que é importante cada um de nós lermos. E dá para ler num dia, porque é uma obra pequena, por assim dizer, né? São dicas, são mensagens, dá para usar no culto no lar, dá para a gente pôr no bolso, porque é uma obra pequenininha, ó. Ela é pequenininha, dá para pôr no bolso. Livro de cabeceira, nós podemos utilizar da melhor forma possível, né? Que é uma delícia de ler, principalmente porque nos diz respeito. Aí eu não vou dizer quais são aqui as recomendações de André Luiz por causa do tempo, mas são 47 recomendações. Algumas são para pessoas específicas, né? O primeiro é para a mulher, conduta espírita da mulher, depois vem conduta e vai adiante. Então, são uns 4 ou 5 pessoas indicadas, são umas 30 recomendações que diz respeito a nós perante o outro, perante a outra pessoa, né? E isso é importante para nós, dados os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas também existem recomendações ou dicas
que dizem respeito a circunstâncias, a momentos, né? E também a lugares. Como o espírita vai se portar em determinados lugares. Até na tribuna tem essa recomendação. Eu falei, puxa vida, eu preciso ajustar alguns pontos aqui na tribuna, né? Então, a importância dessa obra, né, do André Luiz, começa já pelo título, Conduta Espírita. Né? Conduta é o quê? Comportamento, é um modo de ser, um modo de lidar com as coisas, mas não tem a ver com o sentimento em si, mas sim de uma forma de lidar com as coisas. Isso é bacana porque quando se fala em regras de comportamento, regras de conduta, nós temos que lembrar que Jesus trouxe muitas regras de comportamento no Evangelho. E aquela que vem agora a lume, né, por conta do estudo, é aquela que ele fala que quem se eleva será rebaixado, quem se eleva será rebaixado, quem se humilha será elevado. É uma parábola, está lá em Lucas, capítulo 14, salvo engano, de 1 a 14. Estou olhando aqui, ó, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Jesus esteve num determinado local, em meio aos fariseus, e viu que as pessoas chegavam e queriam se assentar nos primeiros lugares, nos lugares melhores, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência para com a gente, né? Aí Jesus contou uma parábola e disse, olha, quando você chegar num lugar, não vai lá para frente, não, que pode ser que cheguem para você e digam, olha, vai lá para trás, que aqui tem gente mais importante, né? Pelo menos naquela circunstância, para ficar no seu lugar, e você passa vergonha. Então, é melhor você ir lá para trás, porque se você for chamado, você será enaltecido. Olha, vem cá mais para frente, fica aqui, vem cá para cá, né? Então, aí ele fala e termina dizendo, olha, que quem se eleva será humilhado e quem se exalta será rebaixado. Então, nessas várias lições, né, porque Jesus, quando ele tratava de caridade e de humildade, ele era bem claro, ele era bem explícito. Talvez porque a caridade seja aí, né, o oposto do egoísmo, e a humildade o oposto do orgulho, que são as chagas da humanidade, as grandes chagas da humanidade. Então ele era bem claro. Até quando ele contou parábola, ele foi claro. Quando ele conta, por exemplo, a parábola do samaritano, que auxiliou aquele homem que estava caído, machucado, ele foi bem claro, todo mundo notou, até que na pergunta, e aí, quem foi o próximo? Aquele que ajudou, que agiu com compaixão, que agiu com misericórdia. Então, ele foi claro até no momento aí de contar parábolas, essas questões. Talvez porque nós precisássemos muito de caridade, nós precisássemos muito de humildade. Então, essa parábola dos lugares, né, assim chamada, ela foi abordada por Emmanuel no livro Pão Nosso, né? A lição é a 43. Ele traz um versículo, né, que fala para a gente buscar o versículo 10, né, do capítulo 14, que fala para a gente quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Mas ele diz, Emmanuel fala, ele chama de boas maneiras. Ele trata esse capítulo do Pão Nosso de boas maneiras. Então ele fala, olha, quando você chegar num lugar, abaixa a bola, menos, porque tem gente que chega nos lugares e a conduta deles é de abafar, de tomar conta, de mostrar, etc. e tal. Não foi uma crítica que Emmanuel fez, mas é uma recomendação de que boas maneiras são sempre bem-vindas. Então, nós vamos perceber que a regra de conduta da boa maneira, ela é sempre bem-vinda, né? As que são positivas. Então, olha só, conduta, comportamento. Então, existem regras de conduta e de viver. Jesus, ele disse assim para nós, olha, ama ao próximo como a ti mesmo. Tá, o que é amar?
E diz também, ama o inimigo. Tá, o que é amar? Como é que eu vou amar uma pessoa de quem eu não gosto? Porque inimigo, em essência, é aquela pessoa que você não gosta, né? Agora, não precisa ser aquela pessoa com quem você luta, briga, xinga, destrói, não. Aquela pessoa de quem você não gosta. Aí, o que seria amar? Porque o que a gente confunde amar com gostar? Jesus nunca falou assim, olha, gostai-vos uns dos outros, né? Goste do seu próximo como você gosta de ti mesmo. E nem falou assim, goste do teu inimigo. Porque se você gostar do inimigo, já não é inimigo mais. Essa que é a equação. Como nós vamos amar o inimigo? Aí nós temos que ver como que foi escrito, né? Como foi trazido no Evangelho a palavra amor. Então nós temos 4 tipos de amor, né? Do grego, quatro palavras que significam amor. Aí começa a nossa cabeça a complicar. Mas se a gente souber qual delas Jesus usou, aí já começa a melhorar. Então, um dos amores, né, é o amor eros, que é um amor romântico. O amor vem da palavra erótico, né, é um deus, eros, aquele do romance, né, de duas pessoas que se atraem, se gostam romanticamente, por assim dizer. Jesus não usou a palavra eros para falar amai uns aos outros, ou amai ao próximo como a si mesmo, ou amai o inimigo. Tem outro que é o amor fraternal, por assim dizer, ou familiar, que é o amor storge, né? S-T-O-R-G-E, storge. Então, um acento grave, salvo engano, não é. Esse é um amor de parentesco, de família, é um amor muito natural, porque a gente tem uma tendência a proteger os nossos parentes, os nossos as pessoas que estão debaixo do nosso lar, proteger aquelas pessoas que são nossas próximas, né? Então, a nossa conduta para com o outro, geralmente, ela é pautada, muitas vezes, né, ela é pautada porque é o nosso parente. Parente, nós vamos na casa do parente e a hora que a gente precisa de ir, volta, sai, né? E conversa, fala. Agora, quando se trata de outras pessoas, aí se amplia o parentesco, né? Aí é o parentesco universal, né, do mundo. Aí nós temos, a gente utiliza um outro amor, que é o filia, P-H-I-L-I-A, que é um amor condicional. Aí vai depender de eu gostar de você, de a gente ter um relacionamento, de nós termos uma amizade, de nós termos uma chegança, vamos falar assim, né? Então, é um amor condicional, porque tem um vínculo, uma ligação. Então, muitas vezes, o meu comportamento, a minha conduta se pauta dependendo se eu sou ou não chegado daquela pessoa. Olha, você é meu amigo, eu faço. Ah, não. Não tenho condições de fazer, né? A gente sai fora de uma pessoa que às vezes a gente não é chegado dela. Não precisa nem ser inimigo, nesse sentido que eu disse, né? A gente não faz. E o amor que Jesus utilizava é o amor ágape, né? Ágape, agapó é o substantivo, né? Ele dizia, para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, o amor incondicional. É o amor que o samaritano teve. O samaritano viu um homem caído, e Jesus, na narrativa, fala um homem, não fala o que o sujeito era, né? Um homem caído, e ele ajudou, movido de compaixão. O sentimento movimentou, mas a ação, porque se a gente observar, foram só verbos de ação. Conduta, comportamento. Ele limpou as feridas, deu água de beber, colocou o moço do cavalo, levou para a hospedaria, cuidou dele, lá só verbo de ação. Aí, na hora H, o que acontece? Chegou uma hora que ele precisava cuidar da vida dele. Porque uma das recomendações aqui no Conduta Espírita de André Luiz é isso, que nós temos que saber dosar a água e o fubá. Ele não usou essa expressão, né? Mas a gente tem que saber, porque nós temos a vida social, nós temos as famílias, nós temos que lidar na seara o auxílio ao próximo, né? Vamos colocar de maneira ampla, mas nós temos que saber dosar isso.
porque pode complicar esse desequilíbrio. Então, o moço chegou uma hora e falou assim, o hospedeiro falou, olha, eu preciso cuidar de algumas coisas, você continua cuidando dele, toma aqui 2 moedas, e na volta eu vou pagar o que for necessário. Né? Então, esse é o amor que Jesus falou, o amor incondicional. E o bacana do amor incondicional é porque amor incondicional não é gostar. Amor incondicional é amor do comportamento, amor da conduta. Né? Daí porque a lembrança dessa questão. Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, então eu vou agir com o outro da maneira que eu gostaria que agisse comigo. Ou não vou agir com o outro da maneira que eu não gostaria que agisse comigo. É uma regra de conduta. Né? Então, eu não precisava nem falar assim, ó, conduta espírita, porque Jesus já orientou isso. O que André Luiz faz é tentar nos trazer um manual para que a gente possa ler, já que a gente se diz espírita. Né? Então, o amor incondicional ele independe de condições. Não é baseado em sentimento, né, como o amor condicional, não tem a ver com parentesco, né, que é a questão familiar. Tem gente que fala assim, você é de qual cidade? Ah, eu sou de, sei lá, Pirapora. Ah, é? Você é da família tal, você é parente X, não sou parente. Se falar que é parente, vira amigo de infância. Né? Vira amigo de infância. Se descobrir que é parente, o que pode ser parente. Então, o amor, esse familiar, tem essa peculiaridade, o estorger. Né? E também não é um amor de romance. Então, exige apenas uma coisa: comportamento, conduta. Né? E o bom da conduta, do comportamento, que esta a gente escolhe. Porque André Luiz trouxe a, a, as recomendações de condutas, mas não vai obrigar ninguém, né? Nós temos o livre-arbítrio. O que nós vamos fazer? Nós vamos atuar de acordo com o que a gente compreender. Outra questão que é bom nesse início a gente refletir, que nas 12 tábuas da lei, houve 10 mandamentos. Se a gente for lá olhar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, em resumo, é o primeiro, nós vamos observar que os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito à nossa relação com Deus. E os 6 seguintes, ou 6 últimos, a nossa relação com o próximo. Olha aí, o próximo é muito importante para nós. Daí porque, talvez, né, na conduta espírita, no livro, André Luiz, das 47 observações que ele traz, umas 30 dizem respeito ao próximo. A, a nossa conduta perante o próximo. Né? Então, nesse livro, agora, entrando na questão do livro mesmo, nós vamos dizer que quem faz o prefácio do livro é Emmanuel. Né? Numa psicografia que quem recebeu foi Chico Xavier. Valvieira e Chico trabalharam muito junto no início. Né? Então, a psicografia foi do Chico. Então, Emmanuel diz que quando abraçamos a doutrina espírita, né, que é a terceira revelação, nós pedimos a cada passo, olha só, orientações para as atitudes que a vida nos solicita. E que foi pensando nisso que André Luiz teria traçado as normas que constituem essa obra. Então, nós queremos uma dica, uma orientação, apesar de que Jesus as trouxe há 2000 anos. E André Luiz, então, teve esse propósito. Aí Emmanuel fala que não são páginas com pretensão de ensinar diretrizes de bom tom, mas são simples conjuntos de lembretes. Lembretes para uso pessoal. E são lembretes mesmo, porque cada lição das 47, a gente lê. Não estou falando de estudar no sentido de aprender, não. A gente lê em 30 segundos. Né? 30 segundos. E eu estou fazendo essa propaganda do livro nesse sentido, para a gente pegar e ler mesmo. É um livro fácil de ler, simples de ler. Né? Talvez nos faça coçar a cabeça, dado aquilo que nos propõe. Né? Aí o que nós temos, então? Quando a gente entra na doutrina espírita, né, a gente vai numa casa espírita, ou se apresenta num templo espírita, vamos chamar de templo, tudo aquilo que
que busca a conexão com Deus. Mas quando eu chego, eu entro na doutrina espírita. Aí eu me identifico como espírita, né? Ou simpatizante, não importa. Eu entro na doutrina espírita. Com o tempo, a doutrina espírita entra em nós, né? Com o tempo, a gente vai introjetando aquelas ideias, assimilando, aprendendo, descobrindo, ficando curioso. Só que tem que chegar um momento que a doutrina espírita tem que sair de nós. Olha só, a gente entra na casa espírita, na doutrina espírita, ela entra em nós e nós temos que pô-la para fora, tem que sair de nós. Como é que a doutrina espírita vai sair de nós? Através da ação, através do comportamento, através da conduta. Não é simplesmente lendo obras, estudando, dando palestra, não é isso. Né? Isso é uma vertente, mas nós temos que entender que nós podemos, sim, agir. Então, Emmanuel, ele fala assim que não basta admirar o Cristo e divulgar os preceitos. Isso é bom, mas não basta, não basta. Assim como Jesus falou assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim quem faz a vontade do Pai que está no céu. Então, quando eu digo nem todo aquele, nem todo significa nem todas as pessoas. Então, quer dizer que tem pessoas que dizem Senhor, Senhor, que entram sim, mas só que depende de uma coisa, fazer a vontade do Pai que está no céu. Assim como eu falo, né? Não basta admirar o Cristo e divulgar os preceitos, é imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Então, acompanhar o Cristo é cumprir aquela observação dele lá, amar ao próximo como a nós mesmos. Amar o inimigo, mas um amor de comportamento. E o bacana do comportamento, como eu disse, é que a gente pode escolher. Aí, quando a gente estuda no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 14, que fala amar o inimigo. Deixa eu ver se é o 14. Não, não. Deve ser 16, então. Não se pode ser verdadeiro, não, né? Não é nenhum desses. Amar o inimigo. Quando ele fala em amar o inimigo, o legal é porque a gente lê no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que não é para a gente pôr, não é que a gente tem que pôr para dentro de casa o inimigo, não. Porque se bobear, ele vai te matar. Está escrito lá. Ele vai te matar. O que tem que ter o comportamento. E o comportamento, como a gente escolhe, eu posso ter o mesmo comportamento com o inimigo que eu tenho com o amigo. Aí lá diz assim, mais ou menos, olha, o coração não vai bater da mesma forma, porque é sentimento. Quando você vir um amigo, quando você vir um inimigo. O coração vai bater de forma diferente, mas o comportamento pode ser o mesmo. Quem trabalha na recepção fraterna, quem trabalha nessas atividades em que tem que ter esse contato com as pessoas, sabe o que eu estou dizendo. A gente tem que ser um garçom, um porteiro, que trata a gente ali com uma finesse. Se eles são finos no dia a dia, ótimo. Né? Mas ali eles têm que ser. Aí o garçom fala, pois não, madame. Isso é comportamento. O comportamento a gente escolhe. É isso que Jesus diz. Ama o inimigo, ou seja, trata, comportamento. Aí eu falei, agora dá para entender mais ou menos o que é amar. Eu não tenho que gostar, igual os pais da gente falavam na infância, né? Aqui, trata direitinho seu irmão. Eu não lembro de meus pais falar para gostar. Eu tenho um punhado de irmão, 9. Eu não lembro de dos meus pais falarem assim, ó, você tem gostado do irmão X, Y, Z. Eu estou vendo os dois aqui na live aqui. O Carlos, Jaqueline. Mas o que eu estou lembrando é o seguinte, que os pais da gente não ensinam a gente a gostar, porque gostar é sentimento. E Jesus sabe que não dá para ficar mudando sentimento.
O sentimento muda só de você falar que você tem o mesmo tipo de futebol que o outro. Olha aí. Não é assim? Daí porque aquela pergunta, quem é o meu próximo? Então, quando a gente tem uma afinidade com o outro, aí as coisas modificam. Jesus, quando da parábola do samaritano, a questão girava em torno de comportamento, mas eles perguntaram em torno de sentimento. Por quê? Quem é o meu próximo? Eles perguntaram. E Jesus falou, qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo. Ele falou, então tá, então quem que é meu próximo? O saduceu perguntou, o fariseu. Aí Jesus, ao invés de dar uma resposta direta, contou a parábola. E nessa parábola, ele mostrou que as pessoas têm papéis na sociedade. As pessoas existem no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, no livro, fala sobre nossa conduta no trabalho, nossa conduta no templo, nossa conduta no lar, nossa conduta com os enfermos, nossa conduta com os parentes. Então, nós temos papéis para desenvolver na sociedade. E ao desenvolver esses papéis, nós vamos agir de acordo com o nosso sentimento. Mas não deveria ser assim, nós deveríamos agir de acordo com o nossa escolha de comportamento. Se a gente escolher um comportamento ruim, nós vamos estar fadados a quitar uma dívida no futuro. Se a gente fizer uma escolha de um comportamento bom, né, que não diminui nós em nada perante o inimigo, vamos chamar assim, nós vamos ter aí talvez um ganho. Aí Emmanuel, no livro da Esperança, salvo engano, o texto chama, eu não vou arriscar não, mas Emmanuel, eu acho que é campeonatos, acho que é campeonatos. Ele fala que se hoje nós temos como paradigma fazer porque gostamos, que é o amor condicional, eu faço porque eu gosto, eu não faço porque eu não gosto, eu falo assim, não, pode deixar que eu faço, não, você é meu amigo, não, você é meu chegado. Ele propõe mudar o paradigma. O paradigma é um eixo em torno do qual as ideias gravitam. Ele fala, vamos mudar, ao invés de gostar, fazer porque gostamos, nós vamos gostar porque fazemos. Então, de tanto eu fazer, de tanto eu fazer, de tanto eu fazer, uma hora o meu comportamento, o meu sentimento muda. De tanto eu cumprimentar um vizinho de quem eu não gosto, mas o comportamento eu estou tendo, de educado, de gente, né, que tem civilizado. De tanto eu cumprimentar um vizinho, uma hora pode ser que ele também me cumprimente e acabam-se as divergências, por assim dizer. Porque às vezes a gente não sabe por que houve o problema, a gente pensa nisso. Então, ele propõe mudar o paradigma. Em vez de gostar, de fazer porque gostamos, nós vamos gostar porque fazemos. Vai chegar uma hora, por isso que a proposta de Jesus é o amor incondicional, mas é um amor de comportamento e não de sentimento. E ao ter esse amor de comportamento, nós podemos mudar de tanto abraçar uma pessoa, por exemplo, de tanto cumprimentar, visitar, fazer, uma hora o sentimento muda e também, fora a ajuda da espiritualidade, segundo obras de André Luiz, às vezes, numa circunstância como essa, a espiritualidade dá uma ajudinha e a pessoa cumprimenta a gente também, né? A gente cumprimenta a gente. E ao cumprimentar a gente, acaba aquele ranço, aquela questão, e daí porque essa obra é de tanta importância, né? Por que é importante nós termos umas dicas, né, de conduta, né? Aí ele termina assim, o Emmanuel. Ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve agir. Né? Isso foi escrito em 1960, salvo engano, 17 de janeiro. Então, nós precisamos, se a gente está falando que é espírita, nós precisamos agora providenciar que a doutrina saia de nós. Através de quê? Conduta, comportamento.
a conduta e comportamento que vai ao encontro, ou seja, vai a favor daquilo que Jesus nos ensinou. E isso é muito importante quando você fala de discernir, porque Paulo de Tarso, São Paulo, né? Ele dizia, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, né? Ele falava também, nem tudo me convém, né? Então, quando você fala assim, tudo me é lícito, significa eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Agora, quando eu falo a segunda parte, nem tudo me convém, significa, opa, peraí. E se eu fizer aquilo que não me convém? Então vai ter consequência. O livre-arbítrio existe para nós termos essa liberdade de fazer, mas também assumindo a responsabilidade pelas consequências. E essa segunda parte que Paulo traz, nem tudo me convém ou nem tudo edifica, diz respeito ao discernimento, porque muitas vezes nós temos opções de escolhas, nós temos duas ou mais escolhas, mas não fazemos a escolha certa. Na hora de decidir, a gente decide errado. Aí, no decidir errado, a gente pode ter um problema. Então, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve agir. Aí fica uma maravilha, as coisas facilitam na nossa vida, né? É claro que se eu tiver com um carro, por exemplo, e alguém me fecha e eu fico ali nervoso, vou atrás, basta eu perguntar como é que Jesus agiria neste momento. Olha, ação de novo, conduta de novo. Como é que Jesus agiria? Jesus iria atrás daquele moço, arrumava confusão? A resposta é claro que não, né? A gente sabe que não. Ah, não, então também não vou. Não precisa de muita ginástica, não. Mas a gente dificilmente lembra de Jesus, né, infelizmente, né? E André Luiz, né, quando ele traz essa obra, uma mensagem ao leitor, ele diz assim, ó, eu peço para que não veja nesses apontamentos esse ou aquele propósito de culto às convenções do mundo exterior. Ou seja, não são regras de etiqueta no sentido de faz assim, faz assado, se um garfo estiver assado, se um copo estiver assim, não é nada disso. Nem a teorização de disciplinas superficiais, né? Ele disse isso em 1960. Olha só, nessa época, pelo que ele disse, havia no Brasil 1 milhão de tarefeiros, trabalhadores do espiritismo. Aí ele falou que, por amor à doutrina, seria justo sintonizar as nossas manifestações, ou seja, nossa forma de agir, nossas ações, no campo vulgar da vida, com os princípios superiores que nos comandam as diretrizes. Então, nós temos que concatenar a nossa forma de agir com o Cristo cósmico que está dentro de nós, que está ali em potencial. Nós ainda não fazemos. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Porque ele, sim, agia, a personalidade dele estava consentânea com o nosso, o Cristo cósmico que há dentro de nós, a centelha divina que há dentro de nós. E André Luiz termina lembrando assim, ó, é o mais precioso característico de nosso movimento, a liberdade espiritual, né? E que, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, porque nós estamos estudando aqui, nós temos livros aqui, nós temos obras para ler, nós temos expositores para trazer mais resumido ainda as questões postas nos livros, cursos trazidos aí pelo Projeto Espírita Religário. Nós temos tudo à nossa disposição. Aí ele fala, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno, aí novamente o comportamento, é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Então nós temos que prestar atenção no nosso jeito de ser, na nossa conduta. Ah, é difícil. Ninguém está falando que é fácil, não. Não é isso, não. Mas nós temos que tratar do assunto, né, para ver se a gente começa a fazer uma reflexão. Principalmente quem está falando aqui, né? Nós temos que dar um jeito nisso aí. Aí, o propósito do livro. Ele diz assim, escrevendo essas regras de conduta, essas nódulas, né?
tivemos em mira tão somente a nossa própria necessidade de aperfeiçoamento. A nossa, ele está falando é dele. Ele falou assim, não, eu preciso, ante a crescente extensão dos espíritas em nosso círculo de ações. Os espíritas estão aumentando a quantidade de espíritas, né? Com a certeza de que somos indistintamente tutelados de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele quis mandar um recado, olha, isso aqui é para mim, porque eu estou vendo que eu estou precisando disso aqui. Aí ele lançou as ideias que vai servir, claro, e para nós mesmos. Certo? Ô Marco Túlio, o Júlio quer Sim, falar. O Júlio quer comentar. Pois não, Júlio? Agora sim. Bom dia a todos. Aqui é difícil, tá difícil vir. Ô, Marco, tá dando para ouvir, beleza? Estou ouvindo bem, estou ouvindo muito bem. bem. Tá bom. Achei que estava com problema aqui. Não. É o seguinte, eu estava pensando aqui, não tem outro jeito de você amar os inimigos com esse exemplo aí que você passou, né? Porque, para mim, eu não vejo outra maneira. Porque se você pensar, se o inimigo ali na sua frente, e pensar o que ele te provocou, né? Ver aquela cena que mexeu com você, aquilo vai entrar em sua mente e você nunca vai perdoar. Aquilo vai criar um ódio e você sempre vai lembrar disso aí. Então, não é esses que você citou são os melhores exemplos, porque vai fazendo com que ele reflita, né? Tipo assim, nossa, é engraçado, eu fiz alguma coisa errada com ele, me abraçou, me desejou as coisas boas e tudo mais. Então, ele que vai refletir, né? Então, é isso aí. E com relação, quando você falou o negócio do trânsito aí, se alguém entrar na sua frente, põe a música mais alegre, relaxante, aí você nem vai perceber que ele, né, fez essas coisas. Mas, tá beleza. É isso aí, obrigado. Saudar você, meu filho. Também, amigão. Mas, ô, Júlio, é isso aí. Nós temos que tentar equacionar o que foi, o que Jesus quis dizer para nós. Aí você tratou também a questão do perdão. Porque tem dois perdões, né? O perdão que a gente concede e o que a gente recebe. O bacana do perdão que a gente concede é que não depende do outro. Aliás, o outro nem precisa saber que eu perdoei. Entendeu? Aí eu alivio meu coração, tenho menos doença, um monte de menos coisas, né? E, melhor ainda, eu reconheço que o passado não tem conserto. Eu perdoo agora. O perdão que a gente recebe alivia o nosso coração. O que não quer dizer que nós não vamos pagar contas, não vamos pagar dívida, né? Então, quando a gente chega e conversa com a pessoa e perdoa, nós estamos fazendo, nós estamos praticando uma caridade, porque a pessoa vai ficar com o coraçãozinho mais aliviado, e, ao mesmo tempo, nós estamos nos livrando, porque Jesus falou para Pedro, olha, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando a gente tem uma dificuldade aqui na terra com alguém, né, em que nós não perdoamos, em que nós não somos perdoados, nós estamos em uma conexão. Mas quando eu peço perdão para o outro, né, eu estou querendo um ajuste, se o outro, aí vai ser o problema do outro, no sentido de que a minha parte eu fiz, né? Então eu estou desconectando, mas é uma boa observação, né, e agradeço aí porque a gente acredita que é comportamento, né? Justamente pela etimologia da palavra, justamente porque Jesus utilizou essa palavra e não as outras três, né? Que são importantes, etc. e tal, mas não, né? Kardec, os Espíritos falam no livro dos Espíritos assim, poxa vida, vocês, por que vocês têm tantas palavras para uma coisa só? Né? Quando ele estava falando sobre alma, sobre espírito, né? E é verdade, ali a palavra amor tem em grego, 4 palavras distintas para tratar deles, cada um com significado. Obrigado aí pela participação. Marco Túlio, senhora. Posso fazer uma intervenção rapidinho? Sim, senhora. Analisando tudo que você colocou para a gente, eu fico pensando
Se isso for aplicado no movimento espírita, nas tarefas doutrinárias, a gente elimina o personalismo. Porque o que pode acontecer e comumente acontece? Vamos supor, não é o nosso caso aqui, porque a afinidade nossa é grande. Mas vamos supor que eu não me dou bem com você. E você faz uma tarefa na instituição, na mesma instituição que eu faço outra. E aí você é um excelente expositor, mas como eu tenho uma questão com você, eu digo assim, não vou chamar Marco Túlio, não. Isso acontece muito. Eu vou chamar outra pessoa que eu tenho mais afinidade. E aí a gente coloca o ego acima de uma boa execução da tarefa por uma questão quase que de pirraça moral. E isso é prejuízo para a tarefa, isso cria ainda mais um distanciamento, então tem que separar. Tem que separar. Se a gente não gosta muito da pessoa, e nisso aí você foi colocando, eu fui pensando em N questões que nós poderíamos aplicar isso para resolver as nossas questões no movimento espírita. Eu lembro do Chico dizendo, né? Os espíritos se odeiam fraternalmente. Então, isso aí que você colocou é fantástico, é fantástico. Você não tem que gostar da pessoa, mas a sua conduta, e eu achei maravilhoso esse miudinho que você fez, da conduta, do título, da obra, porque a ficha não tinha caído nesse sentido para mim. Comenta um pouquinho sobre essa questão do personalismo no movimento espírita, nas atividades doutrinárias, por gentileza. Olha, Rose, no próprio livro A Conduta Espírita, né, o Conduta Espírita, nós temos conduta espírita perante a doutrina espírita, conduta espírita perante o movimento, porque tem distinção, né? Uma coisa é a doutrina, outra coisa é o movimento. Doutrina é o conjunto ali de preceitos, vamos falar assim, resumidamente. E o movimento é a forma pela qual quem acredita naqueles preceitos divulgam, levam adiante. Então, nós temos a doutrina espírita e temos o movimento espírita. Então, a doutrina espírita é doutrina, é o ensino. E o movimento espírita é a forma pela qual quem acredita nessa doutrina divulga, professa. Né? Nós temos instituições, por exemplo, na doutrina espírita. Nós temos casas espíritas que se filiam ao SCAL, que é a Organização Social Cristã Espírita André Luiz. Temos casa, a Gefraté é filiada, até onde eu sei né? Nós temos, acho que somos da 10ª região, se não me engano, mas também são filiados à FEB, Federação Espírita Brasileira, a União Espírita Mineira, né? Uma forma de trabalho. Mas a questão do personalismo, foi bom você ter lembrado isso, porque resume uma questão. Nós não temos que preocupar em ser espíritas ou preocupar em ser cristão. Tem gente que nunca ouviu falar em Cristo, pelo menos nessa encarnação. E às vezes age muito melhor do que os cristãos. Age muito melhor que o espírito. E às vezes nós somos espíritas justamente porque nós tomamos bomba nas coisas do coração. Né? Aí, o que nós temos que fazer? Se a gente puder levar isso em todos os locais, né, da nossa vida, por isso que a conduta espírita, no trabalho, na escola, nos lares, perante a criança, perante o enfermo. Então, assim, André Luiz procurou trazer várias circunstâncias, vários locais, vários momentos. Então, quando a gente fala do personalismo, aí prejudica um bocado, porque o personalismo, ele mostra, primeiro, o nosso egocentrismo, né? Mostra o nosso orgulho, e isso pode atrapalhar o desenvolver de um trabalho. E, às vezes, nós temos pessoas no campo de trabalho que estão aptas a determinada atividade só porque eu não gosto dela ali. Por isso, Jesus não falou para gostar, ele falou para amar. Amar significa comportamento. E eu falo assim, as pessoas invertem, eu falo assim, eu vou por fulano de tal, porque ele é bom nisso, vou aproveitar do serviço dele. Eu não gosto dele, vou aproveitar do serviço dele. Né? No mínimo isso a gente poderia fazer, mas a gente não faz. A gente acha que está premiando o outro de quem a gente não gosta. E toda vez que a gente não gosta de alguém, nós temos aí nós temos um porquê. Né? Se a gente falar na questão 386 do Livro dos Espíritos,
nós vamos ver que o porquê de a gente ter antipatia ou simpatia, né? A partir da questão 376, nós temos antipatias e simpatias terrenas. Então, na 386, Allan Kardec pergunta sobre essa simpatia. Aí a gente vê que tem alguma coisa a ver com vida passada. Mas depois ele pergunta, mas é só isso? Aí os espíritos falam, não. Tem também a questão da afinidade. Isso é importante, porque se eu posso chegar vamos pensar na casa espírita, e ter esse personalismo, nos dois sentidos da palavra, com relação a uma pessoa, eu vou ter esse personalismo e eu posso alijá-lo de uma oportunidade que ele teria para trabalhar, tirar ele da oportunidade. Aí eu me responsabilizo por isso. Mas também eu posso atrapalhar a atividade da casa, porque eu não estou colocando a pessoa certa, ou pelo menos a pessoa que pode atuar daquilo ali. Então, só atrapalha, não tem como. O que a gente tem que fazer? Abrir mão dessa condição, pensar no amar nesse sentido, que é comportamento, que é o sentido de escolha, de jeito de ser, e conciliar com o próximo. Como é que é essa questão da conciliação? Jesus falou assim, ó, se você está... que a gente oferece, faz oferendas no altar, né? Se você está fazendo oferenda no altar, e se lembrar de alguém que possa ter algo contra ti, deixa sua oferenda no cantinho. Não fala para não dar a oferenda, não. Deixa ele no canto. Vai lá, concilie depressa com o seu adversário, enquanto estiver a caminho, antes que ele te entregue para o algoz, para o juiz, sei lá para quem. Né? Ou seja, o bacana é que Jesus não disse para que a gente, se a gente lembrar que a gente aprontou com alguém. Ele não fala isso, ele fala se você lembrar de alguém que possa ter alguma coisa a queixar de você, ou seja, alguém está chateado comigo. Vai lá concilia, antes que você se conecte com ele, vamos dizer assim, no plano espiritual. A gente dá de ombros, a gente no serviço, né, no trabalho, houve um problema, a pessoa está chateada com a gente, ao invés de chegar e conversar com ele, às vezes só quer um tapinha nas costas. E aí, o que está acontecendo? Você está de mal de mim? Você está com a cara fechada? Né? A gente, só de fazer essa pergunta, às vezes a pessoa já acaba com o problema. Mas a gente dá de ombros. A gente fala assim, não fiz nada, estou com a consciência limpa. Tá, então tá bom, vamos ver se depois a consciência não vai te cobrar. Porque toda vez que a gente sabe que alguém está chateado com a gente, mesmo a gente não tendo feito nada, nós temos que conciliar. Não adianta ficar entregando sacrifíciozinho no canto, coisa e tal, se com o próximo mesmo, a gente não toma a conduta, a atitude de conciliar, de ajustar as contas. Então, isso é uma fórmula também, né, que Jesus ensina para a gente. Então, se eu tenho um problema com alguém, a questão do personalismo, e isso, nossa, mas isso acontece. Isso acontece. E às vezes nem fica sabendo, mas isso acontece demais, em todos os cantos, em todos os locais, em todos os trabalhos, inclusive em família. Né? Aliás, o Chico, aliás, Emmanuel tem uma obra, o Livro da Esperança, que tem lá os credores domésticos, os credores do lar. Os maiores cobradores da gente estão dentro de nossa casa, no seio familiar, em meio aos familiares, em meio à família. E a gente abrindo no site aí, 1, 2, 3. Milhas. 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3. Ah, não, aqui. E o outro. Desculpa, um áudio ligado aqui. Oi? Foi um áudio ligado. Ah, tá. Pode retomar? Pode, sua câmera agora retomou. Ok, isso. Não, eu achei que você estava inventando. Mas então o que acontece? Isso se dá em todos os lugares. Isso aí a gente não tem como fugir por enquanto. Por isso que a ideia é a gente continuar nessa questão. Aí o que a gente faz com a questão
dessa antipatia e simpatia. Eu estava falando da questão 386. Na questão 386, Kardec pergunta assim, ó, dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Está falando, então, de reencarnação. A resposta, reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um ao outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então, se houver um planejamento, se houver, e eu não estou falando só da relação de amor romântico, não, é de parentesco mesmo, de amizade, tudo. Se houver uma programação nesse sentido, os espíritos vão se buscar, eles vão se encontrar. Então, isso é uma fórmula, a existência anterior. Aí na questão 387, que é a 386A, ela fala faz um questionamento de um porquê, do reconhecimento. Não seria mais fácil, tal, mas não interessa, não. Aí na 387, a pergunta é a seguinte: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Kardec dá uma apertada, né? Falou assim, mas tem sempre um conhecimento anterior aos espíritos? Não. Dois espíritos que têm afinidades se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Ou seja, não é tudo encarnação anterior, não. A afinidade que nós possamos ter não é porque em outra encarnação, né? Não. Nós espíritos temos uma tendência a achar que tudo tem a ver com outra encarnação. E haja encarnação, né? Haja circunstâncias para a gente lidar com tanta gente. Ah, porque fez isso. Beleza, pode ser. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: não importa. Ou a gente é atraído pelo outro por conta da encarnação anterior, ou é atraído porque temos afinidades. Mas por que isso é importante para o condutor do espírito? Porque na questão 388, Kardec pergunta assim: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Então as pessoas se encontram, né? Aí os espíritos falam: há entre os seres pensantes, não é nos animais, não é nas plantas, né? No pensamento nesse sentido aqui, né? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, tem tradução que nós vamos encontrar, em vez da palavra bússola, nós vamos encontrar a palavra piloto. Então, há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, dessa bússola. De qual ciência? Das relações humanas. Então, nós estamos aqui para nos relacionar. Por isso que uma das leis é a lei de sociedade. Nós estamos aqui para nos completar, para nos orientar, nos ajudar, né? Daí porque lá na frente, né, do Livro dos Espíritos, questão 919, que tem o Conhece-te a ti mesmo, Kardec pergunta assim: por que meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Foi a resposta dos Espíritos. Aí Kardec, na 919, perguntou assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Essa é a nossa dificuldade. Eu não sei como eu vou reagir. Qual o meio de chegar a isso? Aí o Espírito foi o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tomou a frente nessa resposta. A resposta é grande, mas belíssima. E ele falou: olha, ele falou na primeira pessoa, quando eu era encarnado, eu fazia da seguinte forma. Aí ele deu um roteiro.
eu avaliava o que eu fiz no dia que agradou a mim e a outra pessoa. Não é ou não, e. Porque pode agradar a mim e não agradar o outro. Então tem que ser a mim e a outra pessoa. E anotava. Opa, isso aqui agradou a mim e a outra pessoa, então eu posso continuar fazendo. Né? Lógico, tem coisas que às vezes não agrada, mas é porque é para quem está envolvido na questão de saber, por exemplo. Bom, aí ele diz assim, quando eu fazia algo que desagradava a mim ou a outra pessoa, aí na relação que eu ponho lá, isso aqui eu não vou fazer mais. Aí aos poucos eu fui me conhecendo. E se conhecer, a gente vai saber como vai agir, como vai repercutir algo perante determinada situação. Por que eu estou lembrando disso? No finalzinho dessa 919, porque ele fala o roteiro lá, é grande, vou botar ali aqui agora. Olha só, sei que muitos dizem, os Espíritos falando, o Santo Agostinho fala na primeira pessoa, no final ele retoma a pluralidade das respostas, né? Ele fala assim, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazermos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Aí, o propósito é que a gente saiba nos relacionar. Aí volta a dizer por isso que são 30, né, questões do conduto espírita que diz respeito ao próximo. E eu me conhecendo, eu vou saber me comportar. Eu vou saber agir. Por exemplo, se eu sei que se eu passar em frente a determinado local, eu vou aprontar alguma coisa, eu não passo. Arranca o olho se o olho é motivo de escândalo. Tira o braço, se é só seu braço, a mão, né, é motivo de escândalo. Então, eu tenho que me conhecer. Eu falei, não, eu não vou porque vai dar confusão. Eu não vou porque vai dar problema. Não vou porque... Então, se eu me conhecer, aí eu tenho um comportamento já melhor. Né? Então, nós temos os espíritas, né? A gente se diz espírita, porque a gente acredita na doutrina, e também a gente fala que é simpatizante da doutrina espírita, né? Isso acontece muito. O fato é que, no meio espírita, daqueles que se dizem espíritas, muitos comparecem às casas espíritas, quando eram abertas, né? Muitos comparecem à casa espírita, mas não se envolvem. Vai lá toda semana, isso não é demérito, não é nenhum problema, né? Vai lá toda semana, e vai assistir palestra, por exemplo, no horário certo. É como se fosse uma missa. Mas a questão que se chama a atenção é o seguinte, vai e volta para casa, não se envolve, né? Então, esse é um tipo de espírito. Não tem problema. Por que eu estou chamando a atenção para esse tipo de espírito? Por causa da conduta do espírito, que serve para todos nós, não tem acepção. E tem os espíritos de casa espírita, né? Que ela é daquela casa espírita, vai naquela casa espírita, trabalha, é tarefeiro, faz parte da administração, faz parte disso, daquilo, é daquela casa espírita. Né? E também ela tem, envolve nas tarefas. A gente vai na casa espírita, a gente vê pessoas que entram lá e de lá saem na hora que lhe aprove sair. Enquanto isso, ficam tarefeiros da casa fazendo os trabalhos, fazendo as tarefas, limpando, trazendo isso, fazendo aquilo, e a coisa precisa caminhar. Só que a gente tem que tomar consciência também de que de assistido nós temos que passar assistente. Nós temos que sair da condição de
ficar ali só vem a nós, ao vosso reino, nada. Mas não é um puxão de orelha, porque nem tem essa condição. O fato é que a gente precisa fazer essa reflexão. E quando a gente estuda esse livro, Conduta Espírita, nós vamos perceber que é possível sim, sair dessa letargia, desse paradeiro, né? Seguir adiante, porque é muito melhor servir do que ser servido, né? Aliás, Jesus disse que veio para isso, né? E tem os espíritas de movimento, que são aqueles que divulgam a doutrina, que avançam, que ali auxiliam, participam, preocupam-se, né? Com ou sem direito de preocupar, mas são os espíritas de movimento. Então, é aquela questão que nós falamos da diferença entre doutrina e o movimento espírita, né? Assim como a doutrina cristã é o ensino puro de Jesus. O movimento cristão é a forma através da qual nós difundimos essa ideia e na qual a gente acredita. Aí surgem várias igrejas, vários segmentos, tem evangélicos, tem os católicos, tem os espíritas mesmo, né? Então, nós temos esse segmento. Então, é importante explorar essa obra, né? Essa contribuição que o André Luiz nos deu. Bom, no livro... Marco Túlio. Senhora. Um momentinho, por favor. A Raquel tinha levantado a mão. Raquel? Acho que ela quer fazer uma pergunta. Oi. Tudo bem, Marco Túlio? Eu quero fazer um questionamento em relação à posição do dirigente espírita. Então, o dirigente espírita, independente da tarefa a que ele se ligue, né, que não conduz uma vida reta e de observância dos preceitos da doutrina espírita, ele pode levar aos desvios do grupo ao qual ele está vinculado? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Você quer saber se o dirigente... Eu entendi, sim. Você quer saber se o dirigente, de acordo com o comportamento dele, pode desviar um grupo. Isso. Uma pergunta interessante, porque no livro traz também observações sobre os dirigentes. Eu só expandiria, mas você já fez essa observação, né? Não só o dirigente, mas também outros tarefeiros, né? Porque às vezes uma casa racha, uma casa espírita, por exemplo, racha por conta de grupinhos dentro, né? Grupo dentro do grupo. É claro que essas coisas se ajustam se a gente tiver boa intenção, né? O problema do dirigente, principalmente o dirigente coordenador geral, por exemplo, vamos chamar assim, é porque ele é mais visado que os outros tarefeiros. Um coordenador de uma educação espírita, por exemplo, como tem na casa de Albino Teixeira, ele também é visado. Então, cada qual visado de uma forma. Então, quanto maior o grau, mais visado ele é pela espiritualidade que pode querer derrubar aquela casa, vamos chamar assim. Então, aí tem que ter triplicada a sua condição, triplicado a sua atenção, né? Jesus falava assim, vigiai e orai. Então, nós temos que ver isso aí. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, em que as figuras, não só o dirigente, as figuras da casa elas eram acossadas, assediadas, naqueles pontos em que elas poderiam falhar. Uma médium, por exemplo, ela foi tida como uma médium curadora, desde que um espírito resolveu parar de pegar no pé de uma pessoa doente. A pessoa achou que ela era curadora e aí começou. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o que interessa a resposta, então, né? Pode sim. Pode, se ele tiver com a questão do personalismo. Isso atrapalha. Tem um livro chamado de Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed, chama Conviver e Melhorar. O livro Conviver e Melhorar fala da situação do dirigente, coordenador, mas fala do tarefeiro também, nas deserções, quando as pessoas vão embora, os que chegam, conviver e melhorar. Francisco do Espírito Santo Neto é o psicógrafo, né? E o Espírito é o Hamed.
É um livro muito interessante. Dependendo da edição, tem umas abelhinhas na capa. Não vou achar aqui agora, não. Tem umas abelhinhas na capa. Então, depende de cada um, vamos falar assim. Se eu estou num grupo e eu procuro estudar, eu procuro compreender as condutas que devemos ter, né, observados aí os ditados do Evangelho, da doutrina espírita, um dirigente desse não vai conseguir me vilipendiar. Muitas vezes, e eu não estou dizendo que isso acontece corretamente, não, muitas vezes as pessoas saem da casa espírita, porque não concordam com determinadas coisas. Só que o ideal é que saiam, se saírem, né, tentando ajudar, tentando resolver, porque sair só de birra não adianta também, não. Né? Então, vendo no capítulo 3, deixa eu ver aqui. No capítulo 3, André Luiz, capítulo 3 deste livro, o capítulo chama... o que você citou aí. Deixa eu ver se você citou o capítulo 3. Do dirigente de reuniões doutrinárias, capítulo 3. André Luiz fala assim: somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Volta na questão do personalismo, volta na questão de a pessoa se achar. Então, tem que ter um bom exemplo. Agora, a boa notícia, né, é que a espiritualidade está atuando o tempo todo. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, 466. 466 é uma questão que está lá sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. No final, é uma questão até longa, mas interessantíssima também. No final, fala que os espíritos, quando nós somos acossados, assediados pelos espíritos, malfazejos, né? Deus manda tantos quantos forem necessários para equilibrar os espíritos bons, para equilibrar. Ele não manda para desequilibrar, não. Agora você vai vencer essa batalha porque você está com mais companheiros espirituais benfazejos. Não. Nem manda mesmo. Manda para equilibrar, para prevalecer o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, os espíritos não podem fazer por nós, né? Vai providenciar o equilíbrio, o resto é com a gente. É a questão que nós lembramos aí do livre-arbítrio. Mas com vigilância e oração. A vigilância é você observar as cascas de banana. Tem gente que vê uma casca de banana e fala assim: vou cair de novo. Né? Quando a casca de banana é para ser retirada. A gente pode pedir alguém para tirar a casca de banana. A gente pode desviar da casca de banana. E assim vai. E oração. Né? Vigilância e oração. É o que Jesus nos recomendou. Então, o dirigente ele tem que se esforçar mais ainda para dar um exemplo. É de suma importância, né, para que ele ganhe uma credibilidade maior. Porque isso conta também. Que as pessoas estão julgando o tempo todo. Né? Então, ele fala assim, nesse capítulo 3, fala assim: fugir de julgar-se superior somente por estar na cabine de comando. Na cabina de comando. Ele fala isso nesse capítulo 3. O dirigente tem que ficar esperto. Ele não pode achar melhor que os outros. Não é a posição, o André Luiz fala, não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Por isso que eu disse, né? Por isso que eu disse que serve para qualquer atividade. Essa que é a questão. Não sei se eu respondi, Raquel, mas essa que é a grande questão. Em resumo, né? Pode sim. Mas se a gente tiver Ela disse que sim. uma condição bacana, forte, a gente consegue ajudar, inclusive, esse dirigente que está nessa dificuldade. Né? Continuemos? Sim. Bom, eu estava lembrando aqui o seguinte: os bons espíritas, os bons espíritos não. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 fala do seres perfeitos. Na questão, no item 3, fala do homem de bem.
Aí tem lá a relação dos itens, né, que faz a pessoa ser considerada ser um homem de bem. Bacana demais, né? A gente fica um pouco envergonhado, mas é bacana. E no item 4 fala dos bons espíritas. Olha o que Kardec traz para a gente. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima expostos, né, que é o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, se você pensar naquelas atitudes do homem de bem, naquele comportamento do homem de bem, naquela conduta do homem de bem, porque ele fala de conduta também, quando fala do homem de bem, aí você pode se considerar aí, né, alguém que está no caminho certo. O Espiritismo não institui nenhuma nova ordem moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, nós temos onde procurar. Eu vi uma vez, eu não lembro qual foi o expositor, acho que foi Jacomé falando o seguinte, que tem gente que vai procurar uma pérola, uma joia, no lugar que está claro. Ah, mas foi que você perdeu? Não. Mas aqui que está claro, então eu vou procurar aqui. Você tem que procurar onde você perdeu e jogar a luz sobre isso, né? Então, o Espiritismo pode ser lançado à luz sobre o Evangelho de Jesus, porque às vezes nós esquecemos. Jesus falou assim, olha, eu vou mandar um outro Consolador que vai relembrar o que vocês esqueceram, que vai falar aquilo que eu não pude falar, porque vocês não iam compreender, e também para lembrar aquilo que vocês esqueceram, né? Então, aí no texto 17, aí no capítulo 17, está assim, muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações espíritas, não compreendem nem suas consequências, nem o alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Novamente, conduta. A gente, às vezes, passa batido. A que atribuir isso? Pergunta Kardec. Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações, né? A clareza é da sua essência mesma, né? Faz parte da doutrina espírita ser claro, porque a ideia é essa. E é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. O espírito não pode ter a pretensão de falar assim, agora eu sei das coisas. O que está liberado para todo mundo, para quem quiser estudar, para quem quiser participar, para quem quiser assistir, para quem quiser ouvir, está liberado. Então, nós não temos essa pretensão de ser melhor que ninguém, né? Aí ele fala assim, será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Porque tem gente que usa essa ideia, né? A resposta, não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. A gente vê isso mesmo na casa de Albin Teixeira, jovens aí, 15 anos, 16, na palestra, né? Eu estou lembrando que eu vi a Beatriz entrando aí, do Igor, né? Que agora já deve estar um homem já, né? Na idade aí. Ele era um garoto quando eu vi dando palestra. Então, eu não estou falando que é especial nem nada, né? Não é isso. Mas é para que a gente compreenda que é possível. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. É isso que ele traz para nós. E continua falando, né, sobre a questão dos bons espíritas, para que a gente compreenda que, já que a gente está falando de espírita, para a gente saber que tem, né, essas nuances. Aí ele fala também dos espíritas imperfeitos.
atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótono. Tem gente que só quer o fenômeno mesmo, né? Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Tem uma obra chamada de Adamastor, Ícaro Redimido. O Ícaro Redimido é uma obra que fala do resgate de Santos Dumont, lá, supostamente, no Vale dos Suicidas. As primeiras 50 páginas do livro trata da ida dos trabalhadores lá para resgatar o Santos Dumont. E lá tem uma coisa que chama atenção. Fica claro que para penetrar nas trevas tem que ter preparação. Só que tem gente que acha que preparação é passar 15 anos lendo, estudando, não é nada disso. Ou nessa existência, estudar bastante, não é nada disso. A preparação é para a tarefa, para aquela atividade, para aquele momento. Muitas vezes, igual aqui no livro Conduta Espírita fala, a conduta espírita perante a oração. Perante a oração. Então, nós temos aqui nos colocar numa condição aí de estar aptos, respeitar regras, aqui também fala de respeitar a regra das tarefas. Acho que 1999, uns 20 anos atrás, eu estava numa tarefa no Rubem Teixeira de visitação ao doente, visitação enferma. Eu não vou contar o caso, não, tem gente aqui que conhece. Mas o fato é que o professor Newton, já falecido, ele falava, não vão menos de 3 pessoas, não vão menos de 3 pessoas. E, nesse dia, alguns tarefeiros não puderam ir, só tínhamos eu e uma outra tarefeira, e nós resolvemos ir nós dois. Imagina, o Espírito manifestou, nós fizemos uma perda danada, e passe dispersivo, meu espírito foi lá na China e voltou na hora do susto, né? Mas a pessoa doente manifestou, né? E o espírito manifestou, né, através dela. Mas a gente, com os estudos que a gente tinha, as coisas que a gente aprendeu, a companheira é a Marli, aí a gente resolveu o problema. Mas desrespeitamos uma regra, certo ou não, era que tinha. Não pode ir menos de 3 pessoas, e nós somos 2 pessoas. Então, aí fala assim, esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para que lhes tornará mais fácil, segundo, noutra existência, né? E aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Aí, no final desse item, Kardec trata do verdadeiro espírito. Lá os bons espíritas, né? Aí fala o verdadeiro espírito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, que se tem firme à vontade. Olha aí, a vontade que é o motor. Tem um livro chamado Pensamento e Vida também, né, de Emmanuel, na lição 2, fala da vontade. Fala mais ou menos assim, nós temos os departamentos da nossa mente e a vontade é a diretora. Então, o departamento da inteligência, da imaginação, sei lá, dos desejos, mas a vontade, ela que é a coordenadora geral. Nada fica sem passar pelo crivo da vontade.
Porque a vontade, ela tem a ver com a razão, o raciocínio. Então, se a gente raciocinar toda vez que vai agir, praticar uma conduta, não precisa nem estar falando assim, não, como é que o livro fala? Deixa eu ver o que ele fala aqui sobre os embates políticos, os conclaves. Não, nem precisa. Mas se a gente partir para raciocinar, né, passa pelo crivo da razão, aí nós podemos ter uma resposta boa. Por quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações serve para que a gente pague dívida, mas também para que a gente aprenda as coisas novas. Aí Jesus falou assim, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Ele podia ter falado assim, né? Vigiai e orai para não ter tentações, né? Aí ficava melhor, mas se ele falou que é para não cair em tentação, é sinal de que nós íamos ter tentação. Nós íamos ter essas provas. Então, ele só queria falar assim, ó, você vigia e ora, você não cair. Ou seja, vai ter. E não nos deixeis cair em tentação. Né? No Pai Nosso, ele ensina para a gente pedir ao Pai isso. Não nos deixeis cair. Ele não ensina para a gente, não nos deixeis ter tentações. Então, quer dizer que nós vamos ter tentação, sim. Aí, lá no livro, na Carta Universal de Tiago, Epístola, capítulo 1, logo no capítulo 1 da Carta de Tiago, versículo 12 a 14, está escrito assim, ó, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus o tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, naquilo que eu puder errar, que eu tiver probabilidade, por conta das existências pretéritas, daqueles registros que há em mim, é naquilo ali que eu vou ser tentado. Então, eu não preciso fazer nem regressão. Não preciso fazer regressão, não. Basta eu falar assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Aí eu estou identificando, quando eu falo isso, eu estou identificando aquilo que eu posso melhorar. Porque a boa notícia é essa, as tentações vêm naquilo que eu possa vencer. Mas a má notícia, né, ou a notícia não muito boa, é que elas vêm também naquilo que eu possa cair. Porque se eu não puder cair, não é tentação. Agora, se eu não puder vencer, também não é maldade de Deus. Deus não faz maldade. Então, tudo aquilo por que eu passo, eu tenho que saber o seguinte, está nos desígnios de Deus. Então, o Tiago fala, ó, eu sou atraído e engodado pela própria concupiscência, naquilo que eu posso errar. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, o Paulo de Tarso fala assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Olha que beleza. Deus não deixa que a gente seja tentado acima daquilo que a gente pode. Antes, com a tentação dará também um escape. Ou seja, um refrigério, uma forma de se livrar, de se ajudar, para que a possais suportar. Então, tudo aquilo que nós temos de dificuldades, né, nós temos condições de vencer. Então, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Isso é bacana demais, porque continuamos tendo a ideia de que a tentação vai vir, mas nós também temos que saber que nós podemos vencer. Essa que é bacana. Aí, a questão da vontade. A vontade, segundo lá o Livro dos Espíritos, né? Segundo o Livro dos Espíritos, é que é a balizadora. Diga, Rose. Acho que a Tatiana quer formular uma pergunta para você. A minha eu vou deixar para o finalzinho. Sim, senhora. Tati. Bom dia, Marco Túlio. Bom dia a todos. Eu vou citar aqui um pedacinho do livro, tá? Falando que, na verdade, a internet tem vários benefícios, né? Como a possibilidade de a gente estar junto hoje nesse seminário. E no capítulo 18, que é intitulado Perante Nós Mesmos, André Luiz nos diz: render culto à amizade e à gentileza, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Agora a pergunta. Entre nós, espíritas, a opção como escolher ficar morno para não desagradar ou defender morno.
Amor. Ficar ali para não desagradar, a gente fica no meio ali, não escolhe um determinado caminho, que a gente sabe que talvez seja certo, né? Ou então a gente pode até defender bandeiras pessoais que ferem o evangelho. Personalismo de novo. Isso, então, dentro do caminho libertador que é o espiritismo, como o movimento espírita poderia agir usando a internet para auxiliar a diminuir distorções quanto à divulgação de bandeiras contrárias à doutrina? Ótima pergunta. Olha só, a primeira questão, e obrigado por perguntar, a primeira questão é que na doutrina espírita nós não temos um representante para virar e falar assim, olha, o fulano de tal vai se manifestar. Nós temos grandes figuras, etc, tal, né? Mas nós não temos um representante para falar assim, ó, às tantas horas nós vamos entrevistar fulano de tal que vai se pronunciar pelo espiritismo. O espiritismo ele não tem essa questão. Esse aí é o primeiro problema, né? Agora, a lei, tem uma lei no livro dos Espíritos, lei de liberdade, né? Na terceira parte dos Espíritos tem a lei de liberdade. Aí começa lá com liberdade de pensamento, depois vai para a liberdade de consciência. Então, o que seria consciência? Seria aquela convicção íntima. A liberdade de consciência é isso. Aquela convicção íntima que eu tenho sobre determinado assunto. Pode ser sobre torcer para determinado time de futebol, comungar com determinados preceitos políticos. Pode ser também a questão religiosa. E lá chama atenção porque os espíritos perguntam, o Kardec pergunta assim, e quando a pessoa tem uma consciência, por assim dizer, de algo, e age contrariamente a ela, o que acontece? Aí os espíritos respondem, hipocrisia. Né? Então, a primeira coisa para lembrar é o seguinte, quando a gente age para agradar o outro, né, contrariamente ao que a gente acredita, eu não estou falando que o que a gente acredita é melhor, é o certo em relação ao que o outro pensa, não é nada disso. Mas se eu tenho uma convicção íntima, que é a crença, e age diferente só porque o outro vai ser desagradado, é o que acontece? Eu estou sendo hipócrita, né? Então, isso é um problema. Eu não sei se eu vou achar a solução para o caso. Então, a coisa é, quando eu quero agradar o mundo, as pessoas, contrariamente à doutrina espírita, por exemplo, vamos partir da ideia de que a doutrina espírita é algo de bom. Vamos falar assim. Se eu estou negando a Deus por conta do mundo, então o mundo me agrada mais que Deus. Eu estou mais satisfeito com o mundo. E isso acontece em diversas situações. Tem hora que as pessoas falam até... Uma das questões que fala aqui da conduta espírita é não falar mal dos outros. Inclusive, André Luiz fala assim, se eu falar mal dos outros, pode saber que na hora que você sair, você vai ser o assunto. Né? Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, quando você tem essa ideia de trabalhar com essa vertente, você só tem problema. É falta de autenticidade. É falta de personalidade. É pusilanimidade. Falta de moral. Né? Jesus falou assim, se alguém me negar perante os homens, eu também negarei perante o Pai. Então, aqui também no livro, eu não vou lembrar qual a lição, que fala o seguinte, que nós temos que assumir, sim, a nossa postura. Nós não temos que sair por aí e falar, eu sou espírita, ou então, diante de um auditório, não sei quantas mil pessoas, 2.000, né? Bezerra de Menezes falou, eu me tornei espírita, mas é uma situação especial. Eu não tenho que sair para aí falando. Agora, um problema que nós temos é a de que, quando alguém pergunta, a gente rateia. Isso é quando a gente não fala que é kardecista, né? E não é um termo ideal, né? Porque o Kardec mesmo não fez uma religião. Nós somos espíritas e ponto, né? Então, olha, a fórmula ideal para isso, né? Já que você tocou na questão da doutrina, divulgação, é
combater essas questões é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Realizações de projetos, né? Penetrar nos lares, já que a internet propiciou isso. Olha que beleza. Olha que beleza. A internet propiciou. Nós não nos deslocamos e estamos aqui. Então, esse vídeo pode chegar lá para a China, para o Japão, e assim pode haver, apesar de a doutrina não ser proselitista, né? Não ficar querendo angariar pessoas, mas a doutrina ela terá, sim, uma divulgação, mas mais que isso, o evangelho. Né? Mas depois você dá uma olhada no capítulo 10, relembrado, que eu sei que você leu, no capítulo 10, nos embates públicos. Lá recomenda assim, ó, que nos embates públicos nós devemos distanciar do partidarismo extremado, em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. Por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Né? Tem um momento também que o André Luiz fala assim, a rigor não há representantes oficiais do espiritismo, aquilo que a gente lembrou. Então, esse é um grande problema. Quem que vai dar essa resposta? Quem falará? Ah, vou chamar o Divaldo, que é uma autoridade aqui. Né? Mas ele não é o representante. Ele é um grande orador, um grande trabalhador. Será que seria um problema ou uma solução? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas em estudando o livro Conduta Espírita, aqui, nos embates públicos, quando fala disso, deixa claro, aí nós temos a vantagem do Espiritismo mesmo, que nós podemos questionar assim, né? A rigor, a última frase do capítulo 10, a rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. O que quer dizer que nós podemos, sim, às vezes, falar assim, Divaldo, você que vai lá falar. O Chico mesmo, em 1971, 72, ele participava do Pinga Fogo, mas era um trabalho assim, de doutrinação, mas através de perguntas. Mas era no meio político. Então é lógico que faziam-se perguntas meio escabrosas para ele, né? Mas fica no ar a pergunta. Que a Silene quer falar. Fique à vontade, que a Silene. Obrigada. Lembrando que, para responder, a gente não tem um representante, mas nós temos literaturas e livros muito importantes que esclarecem a gente. Então, a gente trabalhando junto à AME para fazer um protocolo de retorno incrível. Todas as respostas estavam na obra de Allan Kardec. Então, é interessante, é como se a gente estivesse vivendo o dia de hoje. Então, nós temos grandes representantes dentro dos livros. Por isso que eu acho que o tio está trazendo hoje a conduta espírita. Porque se você fazer o papel que esse livrinho fininho, pequenininho, que cabe no bolso, se você fizer esse papel todo que Andrés Luiz trouxe, a doutrina espírita vai ser bem divulgada, muito bem divulgada. É ou não é? Obrigada, viu? Obrigado, beijão, Kel. Lá na questão, essa lembrança sua foi um encontro, assim, foi a favor daquilo que está no capítulo 15, que fala na imprensa. Olha só, empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa. Então, nós podemos, sim, de alguma forma, aí seria um protocolo, né? Aí também vai ao encontro que a Rose trouxe, né? Não atacando pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem pasto em outras fileiras. O comentário desairoso desencadeia a perturbação. Por isso, Jesus falou assim, não resistais ao mal. Quando ele fala não resistais ao mal, seria o embate. Quando a gente está no mar, se vem uma onda, se você
peitar o mar, ele vai te jogar longe. Você tem que deixar passar aquela água, aquela onda. Então, tudo se ajusta, né? Então, no capítulo 16, que fala sobre radiofonia, também vai ao encontro que os três disseram. Olha só, divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programa outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. Não é isso? Divulgar em cada programa de rádio. Então, nós temos que buscar esses espaços. Páginas das obras fundamentais do Espiritismo. Lá na frente fala assim, por nenhum motivo desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos. Aí, a tecnologia. Processos técnicos no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. Então, nós temos com a faca e o queijo na mão, né? Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, porque vai atingir pessoas de todas as matizes. Então, nós temos que saber dosar a água e o fubá. Então, os rádio-ouvintes possuem índice de culturas diversas. Aí na questão na lição 16. Não sei se deu para acertar, né? Perfeito. A Adriana formulou uma pergunta e daqui a pouco eu passo para a Carla, que quer formular também. A Adriana Miranda colocou assim: como espíritas, devemos nos posicionar politicamente ou não? Não estaríamos nos omitindo perante os menos favorecidos? E aí eu já vou perguntar para ela, posicionar politicamente onde? Onde? Para ela complementar para a gente. Isso. Para ela, porque o André Luiz ele tem exatamente uma página que fala sobre isso. Para a gente separar a questão doutrinária, para não levar para o campo da discussão espírita as questões partidárias. E aí, por isso que eu estou perguntando para ela, esse posicionamento político seria onde? Oi, Rose. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Em lugar, em qualquer grupo, eu não digo levar para as reuniões espíritas, mas em qualquer grupo. No nosso dia a dia, a gente deve colocar isso ou não? Eu sempre fico na dúvida. A gente vê tanta desigualdade e a gente deve colocar a nossa posição ou não? Ou a gente não deve misturar isso com o espiritismo? Olha, tem uma página realmente dessa obra que fala de a gente agir. Mas fala de agir em instituições sem fins lucrativos, fala em agir naqueles locais que podem ajudar outras pessoas, e não fala que a gente não possa se envolver. Pelo contrário, tem uma página aqui que fala que a gente, inclusive, tem que atuar, né, deixa eu ver qual que é aqui. Tem que atuar na política, vamos dizer assim. A questão toda é a gente saber, né? Fala em votar. Nós temos que saber votar. A gente não sabe, né? Nós temos que descobrir por que um candidato cismou de ser candidato, por exemplo. A gente não quer saber a história do sujeito, não. Sorriu para a gente vai e vota, né? Então, isso sim, também eu acho que isso é uma postura perante a sociedade para ajudar. Por que o sujeito agora cismou? Qual que é o histórico dele? De uma hora para outra, o cara faz uma confusão e, de repente, ele se candidata. Eu estou tentando achar aqui, mas perante a... Deixa eu ver. Só para acrescentar, o Antônio Carlos, a Adriana Alberto colocou assim, olha, posicionar politicamente é diferente de se posicionar partidariamente. Isso aqui, para o movimento espírita, eu não vejo isso com muita frequência, o pessoal saber essa diferenciação da polis, da atuação social e de levantar uma bandeira partidária. Não sei se está todo mundo consciente disso. Eu acho que geralmente existe até um desrespeito em relação à questão que o indivíduo defende.
que são as suas próprias ideologias, né? Então, comenta aí para a gente, se a Adriana quiser falar também, a Carla quer falar também depois. E nós estamos nos 7 minutos para finalizar. Eu, às vezes, eu coloco minhas ideias sutilmente, mas, assim, eu não falo de partido, eu não ataco, eu acho que não é... A gente não tem que fazer isso, mas eu não sei se eu tenho que me posicionar mais claramente. Na vida, que você está dizendo, Adriana? E colocar nos grupos para as pessoas que eu conheço, às vezes eu coloco sutilmente, mas eu não coloco, assim, escancaradamente. Eu não gosto do partido tal, do político tal, que eu acho que ele não está fazendo, e, sabe, eu não sei se eu tenho que ser mais direta, eu não sei como que agir dentro do espiritismo em relação a isso. Olha aqui no capítulo 10, nos embates políticos. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos a postos eletivos segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. Né? Porque, às vezes, a gente trouxemos aqui, a gente fica tão envolvido que a gente acaba... Aí eu não sei nem se isso é o partidarismo ou se isso é o fanatismo mesmo, né? O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos, né, que é a questão do negociado, nem vou ler, o espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal. Aí vai adiante. Também não vou ler isso aqui, não. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham, já foram falado, da responsabilidade pública, tem que rezar por eles, e impedir palestras, discussões de ordem política na sede das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representante... Aí, aquela mesma frase. Eu já estava lá há muito tempo na frase, não achei. Mas eu acho o seguinte, nós temos que trabalhar com a nossa consciência, aí entra a questão da convicção íntima, que tem que ser respeitada, isso senão não estamos tratando de fraternidade, né? E o respeito mútuo, recíproco, sem haver ataques, que é o que foi trazido aqui, quando a gente falou da radiofonia. O que a Carla ia falando? Eu estou preocupado por causa do tempo, mas se quiser a gente continua. Cadê ela? Levantou a mãozinha. Pode falar, Carla, fica à vontade. Bom dia. Eu estou seguindo aqui, né, ouvindo, aprendendo muito, mas em tudo que está sendo falado eu vejo aquela questão que o Túlio colocou lá no início, né, do André Luiz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso como forma de conduta. A conduta espírita é interessante que ela vai lembrar que nós somos espíritos e que a gente precisa trabalhar valores imortais, todos pautados mesmo nos princípios básicos da doutrina espírita. E isso não tem que ser falado, né? O próprio nome fala, a conduta, isso tem que ser vivido. Por isso que a gente precisa observar o verdadeiro cristão pela sua conduta. Então, quando Francisco de Assis fala, vá e pregue o evangelho, se possível, use palavras, porque ele já falou que a gente precisa pregar no exemplo e no comportamento, né? Então, a gente vai tentando vencer os nossos vícios morais, fazendo trabalho de contenção e na prática das virtudes no bem. Lembrando que nós somos filhos de Deus, então isso deveria ser muito mais fácil, porque já está gravado na nossa consciência. Então isso não é difícil. Agora, com relação à questão política, a nossa vida, ela é uma vida política. Os nossos atos, as nossas escolhas, tudo são atos políticos, né? Então eu acredito que eu não tenho que falar sobre as bases do espiritismo, eu tenho que ser as bases do espiritismo. Então, se eu sou uma vereadora, né, um presidente ou qualquer que seja, se eu vou atuar numa área política nesse sentido, né, que está sendo colocado, que eu estou entendendo, então precisa ser analisada quem eu sou,
Quem é essa Carla? Qual é a conduta dela? Qual é o histórico de vida? Como que ela pensa? O que que ela faz, principalmente, né? O que cismou? Então, é isso que vai ficar marcado, porque Jesus marcou as nossas vidas foi através dos milagres, da prática, né? Mais ainda, assim, nós observamos a conduta dele o tempo todo. Então, a gente lembra as palavras de Jesus e vai tentando nos reconhecer como filhos de Deus através do que ele falou e fez. Porque ele falou e fez, né? Então, é isso que me veio aqui em cima de tudo que eu estou ouvindo aí. E eu já agradeço, assim, de coração mesmo, viu? Obrigado, Carla. Olha, eu estou vendo aqui na lição 46, né, na recomendação 46, é perante a própria doutrina. André Luiz fala assim, o fruto não amadurece antes do tempo. Então, nós temos um caminhar pela frente, sim. Nós temos algo para tratar, como a Carla disse. Nós somos seres políticos, sim. Agora, nós não temos como fazer ingerência no outro. Aí nós vamos lembrar dos profitentes de outras religiões. Olha só, na lição 23 está escrito assim, perante os profitentes de outras religiões. Eu vou avançar, tá, Rosinha? Aproveitar o tempo e as energias fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida do universo, ou sobre tópicos fundamentais do espiritismo, foi o que a Carla lembrou aqui agora. Muitos irmãos distantes serão, em futuro próximo, excelentes cultuadores da doutrina espírita. Isso pode ser levado também, se a gente acha que a gente está certo na questão política, do outro lado também. Mas isso é uma coisa para frente. E, sistematicamente, não vamos impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Né? E lá no 46, perante a própria doutrina, Kardec, André Luiz, ele lembra, recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. E ele lembra também, não vou lembrar qual é a lição aqui, mas ele diz assim também, olha, nós temos que trabalhar, o trabalhador espírita não tem que ficar à toa, não. Ele tem que fazer suas atividades, suas práticas, suas coisas, sua vida, né? Porque você não pode viver da doutrina espírita. Então, você tem que trabalhar. Então, uma das formas é trabalhando politicamente, sim. Por que não? Né? Por que não pode ser um vereador? Por que não pode ser um deputado, etc. Agora, tem que trabalhar, conduta espírita. Essa que é a grande questão. Então, eu agradeço aí a contribuição de todos aí, que foi engrandecedor, e eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Eu vou devolver a palavra a Rosa, que é do horário. Mas ficarei com vocês aqui até a hora que chega. Que lindeza, gente. O Marcondes, nós vamos finalizar com a fala do Marcondes aqui, que vai de encontro também. O pai ou o filho? Marcondim, temos em Cristo a orientação permanente de conduta perante a nós mesmos, perante o próximo e perante a sociedade. Que é ato político maior do que esse aí, ó. Olha que lindo. A doutrina espírita nos sustenta e direciona, embasada no Evangelho. O livre-arbítrio é individual e a responsabilidade deve ser assumida em cada um de nossos passos. Exato. Coisa boa. Por isso que eu achei importante a gente lembrar de Jesus lá, o comportamento, a questão do comportamento. Aí essa obra aqui, ela nos auxilia muito, ajudou, assim, para a gente bem mastigar. Maravilha. Ô, Marco Túlio, só tenho a agradecer, pelo seu carinho, pelo seminário riquíssimo que você trouxe, com várias referências para nós. Realmente um conteúdo bem substancioso, que deu para a gente meditar, para a gente refletir bastante. Muito obrigada, viu, pela sua abnegação, seu devotamento no movimento espírita. A gente agradece imensamente mesmo. Nós vamos contar com você em muitos momentos nesse ano de 2020. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Beijo no coração, viu? E a todos também que participaram, estiver presente, tiveram paciência. Isso. Acrescentou muito. É sempre bom, né? O estudo assim participativo enriquece, né? Eu vou agradecer, gente, a presença de todos vocês. Lembrando que nós temos a página do Instagram e também no YouTube, com vários seminários, estudos, cursos. Quem quiser acompanhar lá, é só procurar lá no YouTube, Projeto Espírita Religar, e também no Instagram, que a gente divulga. Então, esse estudo do Marco Túlio ele será colocado lá no YouTube para as pessoas que quiserem, às vezes, até compartilhar com outros,
que tenham essa possibilidade. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar agora para a Tatiana, que ela fará a prece final por todos nós. Então, agora vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, estudando juntos essa doutrina bendita. Agradecemos ao Marco Túlio, que se dedicou e trouxe para nós tantos ensinamentos. Agradecemos a André Luiz e a todos os espíritos que nos auxiliam na nossa trajetória, que faz com que a gente queira ser um pouco melhor a cada dia. Que a gente consiga olhar para nós mesmos e ver o que na nossa conduta pode ser melhorado, o que a gente já está acertando, e aí incentivar a gente a acertar um pouco mais. Sabemos que somos inspirados, que somos amparados, que a nossa jornada aqui possibilite com que a gente caminhe juntos, querendo o bem de cada um e o bem da nossa sociedade como um todo. Que a gente pense agora nos nossos irmãos que sofrem, que precisam de um pouco mais de luz, de esperança. Que pensamos para que a nossa fé seja sempre fortalecida, para que a gente tenha passos firmes nesse caminho do bem. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus e amigos espirituais, por essa bendita oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada mais uma vez a presença de todos. Um ótimo domingo, muita paz e alegria, gente. Até a próxima. Bom para todos. Um abraço.